aleluia. Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, querido. Boa noite, querido. Tá feliz? Feliz com Jesus. Dezão aqui, graças a Deus. Alguns me conhecem, outros não me conhecem, porque Deus vai acrescentando cada dia, amém? E glória a Deus por isso. E para os que não me conhecem, meu nome é André Guedes, estava até bonito ali, né? Glória a Deus. Eu sou filho dessa casa. Cheguei aqui como alguns que estão chegando, talvez. Me tornei pastor aqui e hoje estou pastoreando Poema Caçapava, Poema CPV, amém? Glória a Deus por isso. E conversando com o Laden, eu ia falar essa semana, mas não foi essa semana não, foi ontem mesmo. A gente estava conversando e ele falou: cara, Dezão, deixa Caçapava, vem pregar em Taubaté. E a gente fez um bem bolado ali com as agendas, e ele foi lá para Poema Jacareí hoje, que está inaugurando. Eles saíram do hotel, está inaugurando um ponto novo lá hoje. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, né? Ele ia para Caçapava, daí ele perguntou: cara, o Vande, que é o pastor de Jacareí, falou para eu ir para lá, o que você acha? Daí eu falei: cara, vocês têm pastor pra caramba em Taubaté, põe alguém em Taubaté e vambora. Você vai pra lá, que eu acho muito importante. O Laden é o nosso pastor, o pastor de vocês é o meu pastor também. Enfim, e eu entendo a necessidade do Vande, de estar alguém do presbitério lá, enfim, e estamos muito felizes por isso. Glória a Deus. Então eu estou lá na obra de Deus, envolvido com as coisas de Deus, em Caçapava. Tem alguém de Caçapava aqui? Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, glória a Deus, cara. A gente não tem. Os irmãos falam: olha lá. Mas tem alguém da Poema Caçapava aqui? Tem? Olha lá. Tem outro ali, ó. Tá vendo? Sabe o que acontece? As pessoas vieram pra cá pra pegar outro cara pregando. Aí tá o pastor deles aqui, ó. Aí eu falo: o que é meu, querido. O que é meu, mano, ninguém rouba. Peguei vocês, foguinhos. Glória a Deus, cara. Eu fico com saudade daqui também. E hoje de manhã também tinha 2 casais que vieram. Faz tempo que a gente não vai. Eu não tinha avisado, né, os membros lá todos, porque até para eles ficarem lá, né, senão não dá, né? Poema, tudo é poema, os caras são doidos. Enfim, nós estamos aqui hoje, com a graça de Deus, amém? Eu queria hoje compartilhar uma palavra. A gente teve, como o Timidão falou, o Timido é o Bruno, pastor Bruno, que fez o ofertório aqui. É que a gente tem uma certa intimidade, a gente chama às vezes pelo apelido, alguma coisa do tipo. O Timido fez aqui, a gente, como ele falou, a gente estava desde de manhã, de tarde e à noite. E está sendo muito abençoado, poderoso esse tempo com vocês. Eu queria hoje trazer uma palavra, talvez que vai amadurecer o seu coração. Que na verdade ou precisa ou deveria amadurecer o seu coração. Sabe, então eu quero falar de algumas etapas do Evangelho, da salvação, daquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas e depois através das nossas vidas, amém? Então, o primeiro tópico, eu estou lá em Caçapava, encontrando outras pessoas, outros irmãos. Alguns estão chegando agora, não conhecem nada de Jesus. Outros já conhecem Jesus e estão chegando lá também, já tiveram em outros ministérios. E eu acredito que no nosso meio aqui também, Poema Taubaté também é assim. Chega novo convertido, chega quem não é convertido, e chega também pessoas que já tiveram a jornada, enfim. Eu quero trazer uma palavra para tentar englobar todo mundo, mas eu acredito que Jesus vai começar a chacoalhar o nosso coração, para a gente se posicionar de uma maneira correta nele, amém? De uma maneira madura.
E nessa obra que eu estou queimando, apaixonado por Caçapava, fazendo muitas coisas lá, com muitas outras pessoas, a gente vê que a gente precisa de pessoas. E quando eu falei para vocês que eu quero me apresentar, na verdade é até Atos 2:47, abra comigo, por favor. Em Atos 2:47, perdão. Vamos ler o 42. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Nesse primeiro momento eu quero falar de salvação. O Senhor vai acrescentando pessoas ao nosso meio. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu nem falei isso em nenhum dos cultos, mas talvez seria salvos para a obra e não pelas obras, amém? Salvos para a obra. Então ali os apóstolos se dedicavam ao ensino, à oração, eles ensinavam as pessoas, e o Senhor, pelo posicionamento dos apóstolos, dessas pessoas ali que lideravam a igreja, o Senhor ia acrescentando pessoas. Eu lá de cara em Caçapava, cara, falo, a gente precisa de pessoas que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Pessoas que apliquem fé, pessoas que conheçam o Senhor para ensinar outros. Amém? Então, cara, todos nós aqui, talvez você não é convertido, não vou pedir para você erguer sua mão e nem levantar, fique tranquilo, fique aí no seu lugar, deixe Jesus pegar você, amém? Então todos nós, um dia fizemos uma oração de vir aqui à frente, ou um dia fizemos isso com o líder do nosso GC, ou num culto como esse, alguma coisa a gente aceitou Jesus. Cara, isso é maravilhoso, mas a salvação não é o fim em si mesmo. Amém? Então Deus salva você. E nós não cremos naquela hipergraça não, viu? E uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não crê nessa hipergraça, enfim. Mas então, cara, o que eu quero dizer com isso? Porque muitos de nós, crentes, que nos convertemos, erguemos as nossas mãos, começamos a caminhar, a ser discipulado, a entender da palavra, mas a gente acha que o fim da salvação agora é a gente vir e participar de um culto como esse. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, a salvação não é o fim em si mesmo. A salvação é o começo de todas as coisas de Deus em nossa vida. Esse deveria ser a motivação do nosso coração. Um evangelho raso é aquele que a gente declara Jesus, dizima, oferta, é abençoado por Deus, entra aqui numa cadeira boa, numa igreja tão bela quanto essa, e a gente fica ali sem fazer nada. Eu sou salvo agora pela graça, eu sei que é pela graça. Então Deus está nos chamando para a sua grande obra. Eu sei, querido, talvez você queria uma palavra que falasse da sua dor, que falasse da provisão de Deus, do favor de Deus em sua vida. Essa é uma palavra talvez agora da necessidade do Cristo que cantamos aqui. E isso exige posicionamento, isso exige entrega, temor e tremor de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2.
Vocês são mais rápido, porque eu estou também na biblinha de papel aqui. Eu amo a Bíblia de papel. Em Efésios 2, vamos ler a partir do 1. O que é a salvação? Eu quero colocar todo mundo na mesma página. Então talvez você está vindo aqui pela primeira vez. Eu quero que você entenda esse culto. Eu quero falar talvez com 2 ou 3 tipos de pessoas do nosso meio, que são os não salvos, os não convertidos. E aqui fala assim, ó, Efésios capítulo 2: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros. Seguindo os desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Você que está aqui, cara, eu ia falar para você, não se assuste. Não, cara, se assuste, velho. Porque talvez, eu não quero julgar, não estou aqui para lacrar e falar para o pecador. Eu estou falando que, cara, a nossa vida, ela é feita de arrependimento. E talvez se eu sentar com você no final desse culto, você talvez que não é convertido, está entrando aqui pela primeira vez. Eu estou falando com você, foguinho. Foguinho, porque eu já estou vendo você queimando no final por esse Cristo nosso. Aleluia. Então você que talvez, se a gente for conversar no final, você vai falar assim para mim: Dezão, seguinte, mano, eu sou da quebrada, eu faço uns negocinho mesmo, eu tenho umas droguinhas, eu tenho uns negocinhos. Eu não quero ficar expondo sua vida não, querido. Você sabe de onde você está vindo, você sabe o que você está fazendo. Mas eu creio num Deus, cara, que pode transformar e tocar a sua vida nessa noite, de uma vez por todas. Então você não precisa falar para mim do que você faz, ou a dificuldade sua. Efésios 2 aqui, o que eu li aqui, fala isso, que você está seguindo o curso dessa vida. O que é o curso dessa vida? É seguir as nossas vontades carnais. Chego a dizer que às vezes a gente não precisa nem do diabo para fazer as coisas biruta da cabeça. Só precisa da vontade da nossa carne, cara. Então a gente está seguindo, vamos quebrar tudo, vamos tomar todas, vamos comer todo mundo, perdão. Cara, eu fico louco de ter perdido perdão para essas coisas. Porque tem gente que fica 4 horas enfiado em pornografia, e um pastor não pode ser claro no culto como esse, cara. Então quero ser reto, para Deus te achar, para Deus te pegar hoje. Eu estou falando com você, cara. É você que Ele quer, que pega todo mundo. É você que Ele quer, que cheira tudo, toma tudo, querido. É você que Ele quer. Eu quero te encontrar. Aleluia. Então Efésios 2 fala, aí ele entra agora no versículo 4, falando da salvação. Todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aí agora eu estou falando aqui, você que está se sentindo agora um mal acabado, um miserável, e falando, se eu estou em pecado. Aí você escuta isso aqui. Você ainda não mudou de vida, você ainda não foi pego por Deus, você ainda não foi transformado por Deus, e você escuta isso aqui: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, que quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Aleluia, Jesus. Aleluia, cara. Como eu fico doido, cara. Meu coração explode de alegria. E olha o 6.
Efésios 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu traduzir para você que está se sentindo agora, sabe, desaprovado por Deus. Salvação, posso resumir aqui, é a aceitação de Deus. Deus te aceita, querido. Fumando assim tudo? Sim. Mas eu vou ter que parar até quando você conseguir. Usa, cara. Nós não somos crentes. Eu não vi Jesus falar para Pedro: para de fumar e me segue, para de fazer tal coisa e me segue. Ele falou: Pedro, anda comigo. E no meio da jornada, eles vendo Cristo santo, eles vendo Cristo, os olhos cegos enxergando, eles vendo os coxos começando a andar, os mudos começando a falar, eles abrem os olhos no partir do pão, abrem os olhos de Pedro, a ponto de um dia eles estarem num barco, o mar virado. Os discípulos olham um para o outro e falam: quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, eu vou mudar essa pergunta para você: quem é esse que até o miserável ele aceita e coloca na sua mesa? Você tem a moral de vir aqui aceitar esse Cristo na frente, cara. O dia que você bater as botas dessa vida, você vai estar com Cristo nas regiões celestiais. Mas Dezão, eu fui um miserável, eu fui um mal acabado. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos porque Deus é rico em misericórdia. É graça de Deus, é favor de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Ei, aleluia, cara. Então anda com a gente para você ver se você vai ficar do mesmo jeito, cara. Que a gente anda com Jesus, a gente anda com Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Então agora você está impactado: meu Deus, Deus te aceita, querido. Deus te aceita, cara, como você é, mas não vai deixar como você está. É a obra dele. Agora você tem fé para isso. Você tem fé para acreditar nessa salvação. E agora eu sei que talvez eu não estou falando só com os pecadores. Na verdade todos somos. Romanos 3:23 diz que todos foram destituídos da presença, da glória, e carecemos da glória de Deus. Então não tem um sequer. Por isso que eu não gosto de ficar, sabe, categorizando pecado, porque todos ainda somos. Amém? Mas é que talvez você olha para a sua vida e você fala: eu não tenho mais jeito. Não, Deus não está preocupado comigo, Dezão. Deus está fazendo outras coisas, é para você. Você é pastor. Não, querido. Não, querido. Não, querido, eu cantava aquele louvor, eu era um bêbado que vivia drogado, mas encontrei Jesus. Hoje eu cito Jeremias 29, se eu não me engano, 14, está ali em Jeremias. Estou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. Você não sabe o que é o vinho do céu, cara. Você não sabe talvez o que é o toque do Espírito Santo entrando no seu coração e soprando sobre você: eu te amo, você é o amado, você é o meu amado, cara. Então a gente tem que ter fé para ser salvo. Tem que ter fé. E talvez você não tenha fé porque você olha para Deus com a perspectiva da sua vida. E isso é muito errado.
Você tem que olhar para a sua vida com a perspectiva da obra na cruz, com a obra redentora da cruz. Então quando eu olho para mim, eu falo, eu não sou digno. Mas agora quando eu olho para a cruz e reconheço que Jesus, cara, morreu em meu favor, eu falo, cara, eu não continuo digno, mas pela obra dele, cara, é em meu favor, eu preciso mergulhar em sua presença. É graça sobre graça, querido. É graça sobre graça. Então nós não estamos sendo salvos confessando Jesus como seu Senhor e Salvador para entrar aqui e ficar só aqui, que nem uns retardados dentro de um quadrado, dentro de um galpão. Essa reunião é uma reunião, é a assembleia, é a reunião da eclésia. Eclésia significa saia para fora. Aleluia. Então Efésios 10 agora, 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu vou ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras. Aleluia. Nós somos feitura de Deus, obra-prima de Deus. Em outras versões, eu estou na versão NVI, mas em outras versões da Bíblia menciona que nós somos os poemas de Deus. Nós somos obra-prima de Deus. Nós somos feitura de Deus. E nessa palavra feitura de Deus, daí que saiu a revelação que o Leandro teve do nome da igreja ser Poema. Poema significa obra-prima. Então vocês veem aqui, olha lá, ó. Poema, obra-prima, Efésios 2:10, é o que a gente acabou de ler. E olha o que fala no 10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Então se o Senhor acrescenta, não é para que cresça e a gente seja a maior igreja de Taubaté. Não. É para que a gente se reúne como filhos amal, como carral de Deus, como famílias de Deus, para tomar Taubaté para Jesus Cristo. Aleluia. Então as pessoas ficam presas ao passado, sabe? Mas eu era assim, eu fazia isso, eu não consigo. Mas Dezão, eu não consigo. Mas Dezão, eu não saio disso. Você não conhece a minha história. Eu não conheço, querido, mas eu estou te apresentando a obra de Cristo. Eu conheço a história de Jesus. Quando a gente é salvo, eu vou te explicar, cara. Eu vou te prefigurar isso. Eu vou te prefigurar isso com uma historinha. Os historiadores que estudavam Cantares de Salomão disse que um dia o rei Salomão foi o filho de Davi, que foi muito bonado em dinheiro, em toda. Não se viu o rei mais sábio do que ele. E ele tinha uma vinha. E um dia ele desceu nessa vinha. Isso é os historiadores. E o Salomão, o rei, desceu a sua vinha e ele viu uma camponesa. E ele se apaixonou pela camponesa. Mas era uma simples camponesa, e ela viu o rei com a sua majestade e esplendor. Ela ficou assustada e correu e saiu. Não deu atenção para o rei. O rei, ele um dia voltou para os seus aposentos, para o seu palácio, e ele se disfarçou de camponês e desceu a sua vinha novamente. Quando ele se disfarça de camponês, ele acampa no meio da vinha junto com os outros camponeses. Essa é a história do nosso Cristo, querido. Se ele viesse com esplendor e majestade, sabe por que Cristo é chamado de humilde? Uma das traduções de humilde é porque ele dá acesso a todas as pessoas. Ele não fala somente com a alta classe. Muito pelo contrário, eu vejo nas suas escrituras ele sempre em favor do pobre, do quebrantado de espírito, cara.
Então o rei Salomão, ele acampa do lado da vinha, do lado dos camponeses, e ele conquista a sunamita, a camponesa, que eles tinham se apaixonado. Então Jesus no céu, ele abre mão da sua glória, ele deixa tudo para habitar entre nós. O Verbo se fez carne. Meu Deus, cara. O Verbo se fez carne. O Deus Emanuel está no meio de nós. Meu Deus, cara. Aleluia. Então Salomão, o rei Salomão conquista ela e leva ela para os seus aposentos. Quando ele chega no seu palácio e entra nos seus aposentos para ter intimidade com ela, em Cantares 1, se eu não me engano, você vai ver a sunamita falando isso: beija-me, ó meu amado, beija-me, mas não repare em minha pele, pois estou queimada do sol. Os meus irmãos colocaram por guarda da vinha, e eu trabalhei por guarda da vinha, e o sol na vinha é muito escaldante. Então eu estou queimada. Ela estava envergonhada. Jesus abriu mão da sua glória, habitou entre nós, nos conquistando agora como um homem humilde, nos dando acesso a Ele, nos deixando, nos permitindo falar com Ele. E eu sei que talvez o segundo tipo de pessoa aqui é a pessoa que foi queimado de sol, é a pessoa que trabalhou na vinha do Senhor, é a pessoa que já passou pela salvação, começou a exercer liderança, ou esteve até à frente de algum ministério, ou liderando, discipulando, fazendo alguma coisa e se feriu com isso. Então está queimado do sol, está cansado da obra, está cansado de entregar novamente a sua vida para Cristo. Então essas pessoas, elas vêm no nosso meio, sabem bastante coisas, mas ficam sentadas, paradas. Cara, Salomão levou para os aposentos o nosso descanso, querido. O nosso descanso será na glória. A nossa herança vai ser olhar nos olhos de Cristo Jesus. A nossa herança vai ser a gente estar na presença de Deus e não ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Vai ser estar na presença dele e ver que os olhos dele realmente são chamas de fogo. Essa é a nossa herança. Tocar em seus cabelos brancos como a neve. Essa é a nossa herança. A nossa herança é olhar para os seus pés e ver que são pés de latão reluzente. Essa é a nossa herança. A nossa herança é olhar em suas coxas e está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa herança é olhar em suas mãos e ver as marcas dos pregos na cruz, e ele dizer: entra no gozo do seu Senhor, venha ceiar comigo. Aplauda Jesus, querido. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança, cara. Ele é digno. Mas eu compreendo se você está cansado. Eu compreendo se você está queimado de sol. Eu estou experimentando isso em Poema Caçapava. É difícil. É por isso que o Senhor tem que acrescentar pessoas e a gente ensinar, discipular e enviar e delegar as nossas atividades. E para você aí, cara, que tá assim, dezão, você não sabe, mano, o que fizeram comigo. Lá em Caçapava eu tenho encontrado homens que a igreja abandonou em campo, querido, que o pastor roubou, que o pastor fez um monte de coisa. Por isso que eu falo pra você, a história é triste, a gente sabe, mas a gente se fere. E sabe o que é pior? A gente critica quem está fazendo. Então olha lá, o Leandro foi para Orlando, mas Orlando é fácil. Por que foi para Orlando? Irmão, às vezes a gente não suporta, a gente deixa de vir num culto de domingo porque um líder não falou com a gente.
não deu bom dia para nós, como que nós vamos suportar tais coisas? E além do que, ninguém colocou uma esponja com vinagre na sua boca. Essa esponja, se você for estudar, era usado para limpar as partes íntimas. Você está cansado? Descanse. Mas não tire a mão da palavra e das promessas de Deus. Nós precisamos de um posicionamento. E para você que está cansado, eu quero ler uma passagem em Malaquias. Abre comigo em Malaquias 4. Para você que foi queimado do sol, para você que não tem mais esperança com a igreja, para você que não quer mais trabalhar na vinha do Senhor. A história dos historiadores, ela se estende. A sunamita, ela sabia que havia uma promessa, que quando tocava as cornetas na vinha, tinha soldados posicionados que tocavam cornetas e avisando que o rei estava vindo. Só que o rei não ia lá há muito tempo. E todas as vezes a sunamita, queimada de sol, ela descia rio abaixo, porque ela trabalhava amassando as uvas. As suas vestes, a sua pele estava queimada, as suas vestes estavam sujas. Mas ela, todas as vezes, ela ia depois do trabalho, ela se limpava no lago, lavava as suas vestes, porque ela falava: o Senhor Rei pode descer até aqui. Você tem noção disso, cara? E esse dia o rei chega e pega ela queimada de sol. Então Malaquias agora 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Cara, o sol que vai brilhar agora sobre vocês que estão queimados de sol, feridos com a igreja, é um sol de justiça. Que esse sol de justiça trará cura em suas asas. Ao serem tocados pelo sol da justiça, vocês sairão e saltarão como os novilhos no pasto. Alegria, regozijando de novo, Deus curando e tocando o seu coração, renovando a sua fé, a sua esperança na igreja, cara. Sabe quando que o mundo está completamente perdido, querido? Sabe quando que nós não temos mais saída? Quando acabar a igreja. Cara, quando acabar a igreja no mundo, aí você se preocupa. Mas ela não vai acabar, cara. Porque em cada um de nós, quando se reúne com mais um, Cristo está entre nós. Onde 2 ou mais estiverem, ali estarei eu. Então você sozinho e mais um é Cristo, é um GC, é uma igreja, irmão. É você dando esperança para alguém, para algum. Então o sol da justiça trará cura em suas asas. Agora você, Dezão, mas eu só estou cansado. Eu só estou cansado, Dezão. Eu estou fadigado da obra, cara. Eu entrei aqui porque eu encontrei uma galera da hora. E glória a Deus, querido. Mas não perca o time de se levantar e começar a trabalhar para o Senhor novamente. Cara, eu acredito numa reativação, num reposicionamento, numa restauração de Deus nessa noite aqui. Para você, cara, ser renovado. E nós precisamos de fé. O Laden pregou isso no último culto. Então olha em Samuel, só para a gente avançar mais um pouco, em 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Davi. Isso aqui é talvez para aqueles que estão chegando hoje,
que estão se sentindo desaprovados por Deus, mas agora eu creio que vocês já estão sentindo a aprovação de Deus por vocês, a aceitação de Deus, amém? Então agora, nesse capítulo que eu vou ler em 2 Samuel, capítulo 23, diz o seguinte: Davi, ele tinha 30 homens top, zica na espada. E esses 30 homens, deixa eu falar de novo disso, cara. Eles entraram na caverna de Adulão. Davi um dia correndo da obra, cansado, queimado de sol, fugindo porque queriam matar ele. Ele entra na caverna de Adulão, querido. Quando ele entra na caverna de Adulão, quem ele encontra lá? Os 300? Não, cara. Ele encontra os homens desprezados pela sociedade. Ele encontra os homens endividados. Ele encontra os homens que foram, sabe, mal acabados, os drogados, os viciados. Ele encontra esses caras lá. Mas depois que esses homens se reuniram com o rei Davi, cara, eles viram o melhor exército que Israel já teve. Você tem noção disso? Que você talvez olha para Jesus com a perspectiva da sua vida. Você tem que olhar com a sua vida, para a sua vida, na perspectiva de Cristo, porque nós somos a matéria-prima de Deus. Deus não escreve mais a história com canetas, com penas, como foi escrito. A nossa história, a história de Jesus, está sendo escrita por homens e por mulheres posicionados no Senhor, cara. É com homens que ele escreve a história. É com homens que tem fogo no coração, lágrimas nos olhos, paixão e audaciosos em entregar a sua vida. Então aqui esse capítulo ele está mencionando um dos 3 melhores. Então tinha 30, só que ele agora ele fala, mas tem 3. Tem 3 que os caras não pegam, mano. Dentro dos caras tem o Rambo, o Schwarzenegger, tem o Dolph Lundgren, tem tudo esses caras dentro desses caras. Braddock, Chuck Norris. Meu Deus, cara. Pouco velho, né? Os influeiros nem sabem o que eu tô falando, acham que eu tô orando em línguas. Então vamos ler o 23, versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitá-Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Olha o que diz a minha versão NVI no versículo 10. Mas ele quem? Eleazar, um dos mais zica de Davi. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Ah, cara, você tem noção que ele estava com um exército. O exército recua. Eleazar, postura de guerreiro, e começa a derrotar os filisteus. Começa a derrotar e a lutar, porque eram muitos filisteus. Um guerreiro dele aqui matou sozinho 800. E Eleazar, posicionado, não arredou o pé, começou a brigar com os caras, até que a sua mão se cansou e ela grunhou na espada. Deu cãibra na mão dele, a ponto dela ficar grudada na espada. Eu não quero ser herege, mas isso para mim foi o poder de Deus fazendo isso com aquele cara, porque ele estava posicionado. E sabe por quê, querido? O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu acho que Paulo tirou daqui esse versículo, não é possível, cara. Então a gente cansa, mas Deus renova as nossas forças. A gente caminha, a gente discipula, a gente aconselha, a gente fica chateado, cara. A gente fica triste com as pessoas não entenderem algumas coisas. Mas Deus dá graça. Agora está cansado, descanse. Mas descanse no Senhor, nas suas promessas. Descanse das suas obras, não do Senhor. Amém?
Então aqui Eleazar posicionado matou. E aqui ó, o que ele fala aqui ó: mas ele manteve sua posição, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O exército correu. A hora que viu talvez que Eleazar ficou, irmão, o exército voltou, mas a hora que voltou já tinha dado game over para todo mundo, cara. Você tem noção porque o cara estava com o Espírito de Deus sobre ele? Você tem noção que ele ficou cansado? Deus deu uma câimbra na mão do cara. Não quero ser herege, isso é meu aqui, a Bíblia não menciona isso. A mão ficou grunhada na espada e o cara lutou, o cara mais lutou com todas as suas forças. E Israel teve uma vitória muito grande naquele dia. Sabe por que homens e mulheres não vencem em suas casas? Porque não estão posicionados. Ou quando se posicionam, estão cansados de ficarem falando a mesma e mesma coisa, de viverem a mesma e mesma coisa. Sabe por que às vezes os nossos filhos não se convertem? Porque a gente está posicionado, mas a gente se cansa. Um posicionamento, cara, Poema Caçapava pegou em 3º lugar no vôlei. A gente começou muito mal, fomos para repescagem. Mas a hora que a gente posicionou o time, querido, posicionamento, cada um fazendo o que tem que fazer, a mulher fazendo o que tem que fazer, o marido o que tem que fazer, e os filhos o que tem que ser feito. Agora tá cansadão, eu quero te provocar, cara. Mas não só provocar, mas eu quero que Jesus te levante nessa noite. Eu quero que Jesus, cara, chacoalhe o seu coração cansado, ferido e magoado com a igreja. Porque se a igreja acabar, acaba tudo, querido. A igreja é a única instituição divina que retém a verdade. A igreja foi confiada uma grande obra, porque Adão perdeu a terra, Adão não perdeu o céu. Deus deu a terra para Adão governar e ele perdeu pela desobediência, cara. Agora em Jesus nós estamos restaurando, sendo restaurado por Jesus. Então agora a terra, cara, está cheia da glória de Deus, porque os anjos, os querubins, os feridos dizem: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Sou ousado a dizer nesta noite, querido, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Aplauda Jesus, cara. Então é muito raso sentar aqui, sair do mesmo jeito e não produzir nada, e não fazer nada para Jesus. Cara, a igreja está grande, mas ainda lemos um versículo, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A igreja tem 3 cultos, vai ter que fazer culto no meio da semana, para capacitar o povo. Agora você está cansadão, deixa eu ler 40, Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Olha o que Deus está falando, Ele está falando para um cansado nesse instante. Será que você não sabe? E Ele manda te perguntar nessa noite, querido. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam altos como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? Cara, eu acredito nessa noite que Deus vai exaltar a sua força como a do boi ungido, como a do boi bravo.
Aleluia. Dezão, como que eu faço isso? Cara, você não precisa sair pregando, falando. Ajuda o seu líder de GC, ajuda na sua casa a sua esposa, sabe, trazendo para a mesa os seus filhos, a sua esposa dando direção, orando a Deus, gastando tempo e vida com Deus. Aleluia. Então agora Deus nos salvou, isso é maravilhoso. Agora Deus quer nos usar, e Deus curou agora quem já fez parte dessa obra maravilhosa. E talvez você nem está tão assim ferido, magoado não com a igreja, você só está cansado. Cara, o Senhor pode renovar as suas forças, querido. O Senhor pode trazer o fôlego de vida novamente. Mas às vezes cansado você não vai produzir nada. Aleluia. Então o que eu acredito que Deus quer levantar uma igreja madura e capaz de suportar, sabe, a dureza da vida. Como que eu enfrento a minha vida, Dezão? Com as verdades das Escrituras Sagradas. Como que eu enfrento, Dezão, a minha vida? Você não sabe do meu casamento, da minha dor. Eu não sei, cara, mas eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz. E essa palavra eficaz significa, Hebreus 4:12, eficaz significa que ela é eficiente. Essa palavra eficiente no grego, eu não sei falar para você exatamente no grego, mas o seu significado no grego significa que você não precisa de mais coisa alguma. Você só precisa da palavra de Deus, porque Cristo é a palavra, Ele é suficiente, Ele é a beleza revelada do Pai, Ele é o melhor que Deus pode nos dar. Cristo, o Filho do Deus vivo, cara. Você não dilui essa palavra, ela é suficiente, altamente eficaz e poderosa para destruir fortalezas, cara. Então permaneça na palavra. Tá difícil, financeiro, físico, casamento, qualquer outra coisa, fique com a palavra até dar câimbra na sua mão, até que Jesus conceda a vitória, querido. Eu profetizo daqueles que estão passando por uma grande necessidade, cara. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai abrir as comportas do céu e vai prover na sua necessidade, para que você avance. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga sobre os meus irmãos, traga sobre os seus irmãos a vitória que eles precisam, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Eu acredito também agora numa igreja madura, numa igreja a qual não só vai passar pelas dificuldades, mas uma igreja que vai prover em meio às dificuldades. Eu te avisei. Talvez você veio esperando uma palavra de encontro com o seu coração, uma resposta de Deus. Mas Deus agora quer que você seja a resposta dele. Então eu acredito que a igreja não vai só passar pelas dificuldades, mas ela vai ser luz em meio às dificuldades. Ela vai prover em meio às dificuldades. Ela vai apacentar em meio às dificuldades, porque a igreja é de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 61. Estou bastante em Isaías hoje, né? Você está feliz ainda? O culto não acabou não, querido. Nós vamos pegar a onda de glória no final, em nome de Jesus, cara. Vamos lá, foguinho. Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Essa palavra quebrantado não é fofa, aquele quebrantado fofo que a gente vê os irmãos no Fire Refine, no louvor, assim, coraçãozinho quebrantado. Essa palavra quebrantado é o coração amargo, o coração ruim, ferido, desesperançoso. E me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Em outras traduções, o ano aceitável do Senhor. Em Efésios 2 eu preguei para você, querido, o ano aceitável do Senhor é agora para você, é hoje. Talvez você começou o ano mal, querido, mas ainda nós estamos em abril. E abriu o céu na sua frente, abriu as comportas do céu sobre a sua vida, abriu, é profético para a sua vida, amém? O 2, para proclamar o ano a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. O 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Imagine Jesus, cara. Meu Deus. Uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo de alegria em vez de pranto. Tem gente aqui que não sorri faz tempo. Tem gente que não se alegra aqui faz tempo, cara. Tem gente aqui que vive oprimido, deprimido. Mas o sol da justiça está sobre você, querido. Não se preocupe. Nós queremos te ajudar. Eu não sou daqui, mas eu sei que tem pastores, líderes para andar com você. Mas no dia de Jesus, Ele vai dar uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E olha o que Ele fala: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então você é salvo, você faz a obra, nós devemos fazer a obra. Não somos salvos mas para as obras de Deus. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Esse capítulo, ele é um capítulo messiânico. Isaías aqui estava apontando para Cristo. E Cristo em Lucas 4:18 diz que Ele chegou ao templo, Ele abriu as escrituras e leu Isaías 61, o que eu acabei de ler para vocês. Você pode conferir isso em Lucas 4:18. E aí Jesus leu no meio dos fariseus, leu no meio de todo mundo. Ele vai, se assenta e fala assim: hoje se cumpriu essa passagem. Hoje se cumpriu essas escrituras que eu acabei de ler. Então é um capítulo messiânico. Jesus veio fazer isso na nossa vida de fato. E se você passar linha a linha aqui, você vai ver que Ele no dia da vingança. Então Ele está falando ainda coisas do futuro, mas também algumas coisas que nós já podemos experimentar de Jesus no nosso hoje. Porque o seu hoje, querido, o Timidão que falou isso de manhã no ofertório, não é o fim também em si mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Então eu quero frisar aqui com vocês, até para não tomar muito tempo, o versículo 3,
61, versículo 3: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu quero falar aqui agora, ó. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eu quero trazer para você na íntegra o que é esse carvalho de justiça. E quando o Espírito de Deus, cara, quando ele encontra Joel, fala, né? Toda a carne derramarei do meu espírito. Por isso que eu estou falando, você não sabe de nada, inocente. Tem carne, tem carnalidade, tem vontade de carne, de pecar, de errar. O Espírito de Deus vai descer sobre você, para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Por isso que eu estou falando, é importante a gente permanecer no caminho. Mas ele fala que nós, que recebemos o Espírito de Deus, nós seremos chamados de carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. O que é um carvalho? Carvalho é uma árvore enorme, cujas suas raízes são profundas, cujas suas raízes elas buscam cada vez mais a terra, e elas conseguem extrair água da terra. E isso dá para o carvalho, para a árvore de carvalho, resistir aos dias de sol muito forte. Isso dá para o carvalho aguentar o tempo de seca, porque as suas raízes estão profundas e elas absorvem água da terra. Esse é um estudo que eu fiz segundo o dicionário, o Google ali, tá? Então, agora a madeira dessa árvore, a madeira de carvalho, elas são as mais top, olha só, cara, para armazenamento do vinho. Que Jesus dê graça e fale com você. Nós seremos esse carvalho. Temos que ter as nossas raízes profundas em Jesus, em sua palavra, para resistir ao tempo de seca. A madeira de carvalho, elas são ótimas para armazenar vinho. Os barris de vinhos de madeira são feitos com madeiras de carvalho, porque as madeiras de carvalho, elas são flexíveis, elas são maleáveis, elas dobram e não quebram, elas têm uma resistência de flexibilidade. A madeira de carvalho, o seu cheiro, o seu sabor ali, como que eu posso dizer, não se mistura com o vinho. Ela é uma madeira impermeável, ou seja, ela protege, ela preserva o melhor vinho, e a sua madeira não se contamina ali o vinho. Aleluia, cara. Poema, essa igreja é uma árvore de carvalho em meio à cidade de Taubaté. Não estou querendo fazer propaganda, querido, mas quantos de nós chegamos aqui arrasados, chegamos aqui assim deprimidos, injustiçados, feridos e magoados, não queríamos mais nem saber de nada, mas encontramos homens que estavam preservando o vinho, encontramos homens que em meio à seca, cara, estavam dando para nós de beber. Encontramos mulheres que são capazes de resistir até um comentário grotesco. Isso é segundo ali o dicionário. Mas agora olha o Strong na Bíblia, na Oliver Tree lá. Se você clicar lá, você começa a cavocar aquilo. Eu quero trazer agora biblicamente o que seria, o que Deus espera que a gente seja como um carvalho de justiça. A primeira tradução do carvalho é carneiro, alimento, sacrifício. Isso aponta para Cristo. É por isso que ele leu isso aqui e falou: eu serei um carvalho, eu serei um carneiro, eu serei um cordeiro, eu serei o sacrifício para a humanidade. É a primeira tradução. A segunda tradução ali é pilar, coluna, suporte. Pode ver as colunas aqui, elas sustentam grandes coisas, suportam grandes coisas. Sem as colunas nesse prédio, uma ventania não suporta nada aqui.
E também isso aponta para Cristo. Eu sou o suporte, eu sou o pilar, eu sou o fundamento do Evangelho. E o terceiro ponto é líder, chefe, homem nobre. E nós cantamos aqui: eu vi um homem mais nobre, eu achei um homem mais nobre. Então Jesus é o Cordeiro, Ele é o carvalho de justiça que precisamos, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a coluna central do Evangelho, Ele é o fundamento do Evangelho. Ele suporta as angústias, Ele foi ferido, Ele foi dilacerado, e trataram Ele igual um animal, um desumano, mas Ele suportou. Ele suportou. E Ele é o nosso líder, é o nosso chefe, é o homem mais nobre em nosso meio. Agora, o que eu acredito e quero trazer para vocês, que nenhum de nós aqui que estamos sendo salvos é para ficar aqui cultuando a Deus debilmente. E é bom também, isso é muito gostoso. Eu não quero xingar você, mas eu quero que você reavalie. Lá em Caçapava, querido, tem uma mulher deve ter uns 70 e poucos anos. Fazia 40 anos que ela estava orando para um dos filhos dela ser liberto do álcool, das drogas e do tráfico. Para ser mais exato, 43 anos eu estive com ela. Começou a caminhar em nosso meio e continuou orando. Esses dias ela falou: pastor, vamos ter um tempo. Eu falei: vamos ter um tempo. E ela falou com lágrimas nos olhos. E sabe o que ela me disse? Ela disse: pastor, sabe o que eu acho muito legal? Sabe o que eu acho incrível na sua vida? Porque você prega com vontade, com amor, e você quer conquistar as coisas para Deus. E eu sei que eu sou velha, pastor, mas eu ainda tenho essa sede de ver as coisas acontecendo. Eu não posso ir visitar, eu não posso ir fazer nada, mas todas as madrugadas eu coloco os meus joelhos no chão e oro. E eu testemunho agora que o meu filho, ele está liberto do álcool, das drogas, cara. Ei, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que precisamos entender? No livro de Josué, capítulo 23 e 24. Josué, no fim dos seus dias, tem mais uns 2, 3 capítulos ali à frente. Mas Josué, cara, se você ler esses 2 capítulos, você vai ver que Deus fala para Josué: ei, Josué, eu te dou paz. E Israel agora não saiu para conquistar mais nada. Israel agora estava em paz. Montou os seus sítios, os seus cavalos, porque eles guerrearam, pegavam os despojos da guerra e foram montando a sua comunidade, o seu curral. E você lê lá, Israel estava em paz, porque o Senhor concedeu paz. Agora Josué, para acabar, eu queria chamar o louvor. Josué, no fim dos seus dias em paz, ele chama os governantes da sua tribo ali de Israel. Ele chama os líderes de Israel, os chefes de família. Ele se reúne com esses homens e falam: vocês lembram da promessa de Deus? Vocês ainda se lembram das leis do Senhor? E Josué ali traz as leis novamente. Ele reprega tudo que foi falado, e ele fala dos 10 mandamentos de novo, como cada um deve, fazer no casamento, cuidar das leis. Ele chamou esses caras no fim dos seus dias.
E no capítulo 24, versículo 15, se eu não me engano, ele fala assim para esses reis e governantes. Ele fala: eu não sei vocês, nós estamos em paz, nós estamos alegres e felizes com aquilo que o Senhor fez. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: julgue entre vocês se é bom servir ao Senhor ou não. 24:15, ele diz assim: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ainda queria conquistar, porque Josué mantinha dentro de si as promessas, as palavras de Deus. Então a salvação não é o fim em si mesmo, querido. A salvação não é o fim em si mesmo. Agora, se Deus te salvou, você aceita Jesus, lê a Bíblia de manhã e está tudo certo, e está tudo bom. Eu entendo que às vezes você tem que cavocar para você, quem dirá para os outros. Tem dias que é difícil, mas nós temos que ficar com a chama acesa no nosso coração. Agora Ele habita dentro de você. Vamos se colocar de pé. Ele ainda quer fazer a obra. Agora, uma ferramenta que Ele usa é a própria obra dele. Ah, Dezão, eu vou fazer a obra. Faz a obra, que Ele vai fazer a obra em você, querido. Vai discipular alguém, vai cuidar de alguém, vai visitar, vai pregar para alguém. Você vai ver, cara, as pessoas vão xingar você, e aquele coração seu que você fica: nossa, agora eu queria dar um soco na cara. Você fala: tá tudo bem, porque a obra de Deus está sendo feita dentro de você. Responde uma coisa para mim: essa irmã que eu testemunhei aqui, que ela orou 40 anos, onde foi feita a obra? No filho dela ou dentro dela? 43 anos orando para que Jesus transformasse de uma vez por todas esse cara. E ele não está em Poema, Caçapava. Ele foi tão tomado por Deus que ele está num dos albergues lá em Caçapava, falando do amor de Jesus para os irmãos dele. Esse cara manifestou o demônio, a própria mãe fez a libertação, e ele está lá, cara. Agora eu falo para você: ah, mas Deus não faz a obra em mim. Não faz porque você está paradão. Não faz porque a gente, sabe, não deixa Ele afetar o nosso coração. Talvez o rompimento que você precisa para o próximo nível é discipular alguém, é cuidar de alguém, é jejuar e interceder por alguém, querido. Mas uma coisa eu sei: não é pra gente ficar somente aqui. Esse momento é maravilhoso, esse momento deve ser intenso, mas não é o fim, cara. Não é o fim. Não é o fim. Repete pro irmão do seu lado: estarmos aqui hoje não é o fim. Repete pro outro: não é o fim. Vem. Eu queria muito ter um tempo com vocês de oração. Feche os seus olhos. Agora mentalize Cristo. Toma minha alma, toma minha alma. Cante. Espírito vem. Clame, fala: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Nós te invocamos nessa noite, Espírito Santo, que haja salvação em nosso meio. Toma minha alma, toma minha alma. Espírito, Espírito
Eu preguei a mesma mensagem nos 3 cultos, mas em nenhuma eu senti de fazer um chamamento. Essa noite, cara, e eu sei que você está aqui. Você quer aceitar esse Jesus, cara? Deixa eu te dar um abraço, vem aqui na frente. Você que entendeu, cara, que nós carecemos da glória de Deus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço. E quero orar por você. Fazer com que você seja acrescentado à família de Deus.